Amós era um homem simples, dedicado ao pastoreio e ao cultivo de sicômoros na pequena vila de Tecoa, situada ao sul de Jerusalém. Ele não era um sacerdote, nem fazia parte de uma linhagem profética. Sua vida, até então, era marcada pela rotina tranquila de um pastor, cuidando de suas ovelhas e trabalhando arduamente para sustentar sua família. Ele não tinha aspirações de grandeza, nem se via como alguém destinado a realizar feitos extraordinários. Tecoa, uma região rural e relativamente isolada, era o lugar onde Amós encontrava paz e sentido, longe dos centros de poder e influência. No entanto, essa vida simples e tranquila foi abruptamente interrompida quando Amós recebeu um chamado divino que mudaria para sempre o curso de sua existência. Deus o escolheu, não por sua posição social ou por sua formação teológica, mas por seu coração humilde e disposto a obedecer. Amós, que até então era conhecido apenas como um pastor e colhedor de sicômoros, seria transformado em um profeta, encarregado de levar uma mensagem de advertência e julgamento ao reino de Israel. O chamado divino veio em um momento crítico da história de Israel. Sob o reinado de Jeroboão II, o reino estava experimentando um período de prosperidade material sem precedentes. As fronteiras de Israel se expandiram e a riqueza fluía para as cidades, criando uma ilusão de segurança e sucesso. No entanto, essa prosperidade veio acompanhada de uma profunda decadência moral e espiritual. A justiça era corrompida, os pobres eram oprimidos, e a adoração a Deus havia se tornado um ritual vazio, desprovido de sinceridade ou verdadeira devoção. Foi nesse contexto que Deus chamou Amós para deixar sua vida pacata em Tecoa e ir a Israel profetizar contra a injustiça e a corrupção que permeavam a sociedade. Amós não se considerava um profeta por profissão, nem fazia parte de uma escola profética. Ele mesmo afirmou que não era profeta nem filho de profeta, mas que havia sido chamado diretamente por Deus para essa missão específica. O Senhor me tomou de detrás do gado e o Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Amós 7,15. Essas palavras revelam a profundidade do chamado de Amós, um chamado que ele não procurou, mas que aceitou com temor e reverência. Ao receber essa incumbência divina, Amós deixou para trás a segurança de sua vida em Tecoa e viajou ao reino de Israel, sabendo que sua mensagem não seria bem recebida. Ele foi enviado a uma nação que, apesar de sua prosperidade material, estava espiritualmente falida. A coragem de Amós em obedecer ao chamado de Deus, mesmo sabendo das dificuldades que enfrentaria, é uma prova de sua fé inabalável e de sua confiança na justiça divina. A missão de Amós era clara. Ele deveria proclamar o julgamento iminente de Deus sobre Israel por causa de suas iniquidades. Ele não foi chamado para adular os poderosos, nem para oferecer palavras de conforto aos que viviam em pecado. Pelo contrário, Amós foi enviado para ser a voz da verdade, denunciando a opressão dos pobres, a corrupção dos líderes e a hipocrisia da adoração que havia se tornado comum em Israel. Ele se tornou o porta-voz de Deus em um tempo de grande escuridão espiritual, alertando o povo de que o dia do julgamento estava próximo e que o arrependimento era a única esperança de evitar a catástrofe. O chamado divino de Amós nos lembra que Deus, muitas vezes, escolhe os menos prováveis para realizar suas obras. Amós, um simples pastor, foi transformado em um profeta poderoso, cuja mensagem ressoaria ao longo dos séculos. Sua vida é um testemunho de que a verdadeira grandeza não está nas aparências externas ou nas posições de poder, mas na disposição de obedecer a Deus e de falar a verdade, independentemente das consequências. Já em Israel,
A mensagem central de Amós estava enraizada na justiça social e na retidão, duas virtudes que ele considerava inseparáveis da verdadeira adoração a Deus. Em suas profecias, Amós denunciava vigorosamente as desigualdades que permeavam a sociedade de Israel. Ele testemunhou como os ricos e poderosos exploravam os pobres, acumulando riquezas à custa dos menos favorecidos. Amós viu que a prosperidade de Israel não era compartilhada de maneira justa, mas concentrada nas mãos de poucos. Para ele, essa desigualdade era um reflexo direto da decadência moral e espiritual do povo, que havia se afastado dos mandamentos de Deus. Amós não poupou palavras ao condenar os ricos que oprimiam os pobres e os poderosos que corrompiam a justiça. Ele alertava que a verdadeira adoração a Deus não podia ser separada da prática da justiça. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Amós 5,15. Esse versículo encapsula o coração da mensagem de Amós, onde ele deixa claro que Deus exige mais do que sacrifícios e rituais religiosos. Ele quer ver justiça nas ações cotidianas. Amós denunciou aqueles que frequentavam os templos, mas ignoravam as necessidades dos oprimidos, mostrando que a verdadeira espiritualidade deve ser expressa através da compaixão e da justiça. A indignação de Amós contra as injustiças de seu tempo foi acompanhada por uma profunda convicção de que Deus não toleraria a corrupção indefinidamente. Ele pregou que o julgamento divino estava prestes a cair sobre Israel se o povo não se arrependesse e mudasse seus caminhos. Amós usou imagens poderosas para descrever a iminência desse julgamento, comparando-o a um leão que ruge ou a um fogo que consome. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Amós 3,8. Essa declaração reflete a urgência de sua mensagem. O tempo para agir era agora, antes que fosse tarde demais. A mensagem de Amós era particularmente dirigida aos líderes de Israel, aqueles que tinham o poder de mudar as coisas, mas que, em vez disso, perpetuavam a injustiça. Ele criticava duramente os juízes corruptos, os comerciantes desonestos e os líderes religiosos que faziam vista grossa às injustiças ao seu redor. Amós se tornou a voz dos que não tinham voz, clamando por justiça em nome dos oprimidos. Sua mensagem era um chamado para que Israel se reconciliasse com Deus através da prática da justiça e da retidão, pois sem isso, todos os rituais religiosos seriam em vão. Apesar da dureza de suas palavras, Amós ofereceu uma esperança. Se o povo se arrependesse e voltasse a praticar a justiça, Deus os perdoaria e restauraria a nação. Sua mensagem é um lembrete poderoso de que, para Deus, a justiça social não é uma opção, mas uma exigência. O livro de Amós nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e a considerar como estamos tratando os outros, especialmente os mais vulneráveis. A verdadeira adoração a Deus, segundo Amós, deve ser vivida através de ações que promovam a justiça e a retidão, tornando o mundo um reflexo mais fiel da vontade divina. As visões que Amós recebeu de Deus foram marcantes e carregadas de simbolismo, servindo como poderosos alertas para o povo de Israel. Uma das mais impactantes foi a visão do prumo. Essa visão ocorreu em um momento em que Deus estava revelando ao profeta o estado de Israel. Uma nação que, embora próspera em termos materiais, estava espiritualmente corrompida e moralmente decadente. Amós, que já havia proferido diversas profecias de advertência e julgamento, recebeu essa visão como uma confirmação do julgamento iminente que Deus traria sobre o povo. Na visão, Amós viu o Senhor em pé junto a um muro construído com prumo, segurando um prumo em suas mãos.
Um prumo é um instrumento utilizado na construção para medir a verticalidade de uma parede, garantindo que ela esteja perfeitamente reta e alinhada. O uso do prumo na visão é profundamente simbólico. Assim como o prumo é utilizado para medir a retidão de uma parede, Deus estava medindo a retidão do povo de Israel. Deus então perguntou a Amós o que ele via, e o profeta respondeu que via um prumo. A resposta de Deus a essa visão foi uma declaração solene e severa. Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Amós 7:8. Essa afirmação indicava que Deus estava usando o prumo como uma metáfora para avaliar a integridade espiritual de Israel. E o resultado dessa medição não era favorável. A nação, que deveria estar alinhada com os preceitos divinos, havia se desviado gravemente. O muro, que representa o povo de Israel, estava fora de alinhamento. E isso significava que ele não poderia suportar o julgamento que viria. A visão do prumo significava que o tempo da paciência divina havia acabado. Até então, Deus havia passado por cima dos pecados de Israel, dando-lhes tempo para se arrependerem e corrigirem seus caminhos. No entanto, com o prumo em mãos, Deus estava declarando que a avaliação final havia sido feita e que Israel havia sido encontrado em falta. A nação, representada pelo muro, estava torta e prestes a ruir. Não haveria mais adiamentos. O julgamento estava determinado e seria definitivo. Essa visão também tinha implicações pessoais para Amós. Como profeta, ele era o mensageiro encarregado de comunicar essa terrível realidade ao povo de Israel. A visão do prumo, com sua clareza e simplicidade, reforçava a missão de Amós de proclamar a verdade, por mais dura que fosse. Ele estava sendo chamado para anunciar que o julgamento de Deus era inevitável porque a injustiça e a corrupção haviam se enraizado profundamente na sociedade israelita. Outra visão poderosa do profeta Amós foi a do cesto de frutas maduras. Na visão, Deus mostrou a Amós um cesto cheio de frutas maduras e perguntou ao profeta o que ele via. Amós respondeu simplesmente que via um cesto de frutas maduras. A imagem de frutas maduras evoca uma sensação de plenitude, de algo que chegou ao seu ponto máximo de desenvolvimento. No entanto, há também uma conotação de que essas frutas, por estarem maduras, estão muito próximas de se deteriorar e apodrecer. Elas simbolizam algo que está prestes a alcançar o fim de seu ciclo, a ponto de passar do estágio de maturidade para o de decadência. A resposta de Deus à visão foi contundente e carregada de significado. Chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Amós 8:2. Essa declaração marcava o fim da paciência divina com Israel. Assim como as frutas no cesto estavam prontas para apodrecer, o povo de Israel havia chegado ao limite de sua iniquidade, e o tempo para o arrependimento estava se esgotando. A visão do cesto de frutas maduras indicava que Israel estava maduro para o julgamento e que o momento de intervenção divina havia chegado. A metáfora do cesto de frutas maduras encapsula a ideia de que Israel, apesar de sua prosperidade e segurança aparente, estava espiritualmente podre. As frutas, que à primeira vista podem parecer boas, estão na verdade em um estágio em que rapidamente se deteriorarão. Da mesma forma, Israel, que havia acumulado riquezas e poder, estava prestes a enfrentar a ruína por causa de sua corrupção moral e espiritual. A visão revelava que a nação não tinha mais tempo a perder. O juízo de Deus estava prestes a ser derramado e não haveria mais perdão ou adiamento. Além disso, a visão do cesto de frutas maduras também refletia a inexorabilidade do julgamento divino. Assim como as frutas maduras inevitavelmente apodrecem, Israel enfrentaria inevitavelmente as consequências de seus pecados. Deus estava mostrando a Amós
que o tempo de advertências e misericórdia havia terminado. O destino de Israel estava selado. A nação seria colhida como frutas que chegaram ao fim de sua maturidade, prontas para serem descartadas. Amós, como profeta, foi encarregado de transmitir essa terrível verdade ao povo. Sua missão era informar a Israel que o julgamento de Deus era iminente e inevitável. A visão do cesto de frutas maduras não deixava espaço para interpretações otimistas ou esperanças de adiamento. Era uma mensagem clara e direta de que o tempo de Israel havia se esgotado e que o juízo estava à porta. Amós também utilizou alegorias e metáforas em suas mensagens para comunicar verdades espirituais profundas. Ele comparou a iminente destruição de Israel a um terremoto, um evento que todos em Israel compreendiam como devastador e incontrolável. Essa comparação servia para ilustrar a inevitabilidade e a magnitude do julgamento divino. Amós não apenas falava de desastres naturais, mas usava essas imagens para expressar o caos que se seguiria à queda de Israel. A linguagem vívida e as alegorias que ele empregava eram destinadas a chocar o povo, despertando-os de sua complacência e levando-os a refletir sobre suas vidas e escolhas. E por falar em chocar as pessoas, a história do dia do Senhor, na profecia de Amós, é uma das mensagens mais poderosas e aterrorizantes que o profeta transmitiu ao povo de Israel. Na mentalidade do povo, o dia do Senhor era geralmente associado a um tempo de grande vitória e libertação, um momento em que Deus interviria de maneira decisiva em favor de Israel, destruindo seus inimigos e estabelecendo a justiça divina. Era visto como um dia de triunfo, onde os inimigos de Israel seriam subjugados e a nação seria exaltada. No entanto, Amós subverte essa expectativa de maneira dramática. Ele revelou ao povo que o dia do Senhor não seria um tempo de luz e salvação para Israel, mas um dia de escuridão e julgamento. O profeta, conhecido por suas duras críticas à injustiça e à corrupção, declarou que esse dia não traria a redenção que o povo esperava, mas sim destruição e calamidade. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor? Esse dia será de trevas e não de luz. Amós 5:18. Com essas palavras, Amós alertava que o dia do Senhor seria um tempo de grande angústia, uma reviravolta completa das expectativas populares. Amós descreveu o dia do Senhor como um evento apocalíptico, marcado por escuridão e terror. Ele pintou um quadro sombrio, onde não haveria escape nem refúgio. A segurança que o povo de Israel sentia em sua prosperidade material e em suas alianças políticas seria totalmente desmantelada. Amós usou imagens vívidas para ilustrar a magnitude do desastre que se aproximava, comparando-o a um homem que foge de um leão apenas para encontrar um urso, ou que entra em sua casa, encostando a mão na parede, apenas para ser mordido por uma cobra. Amós 5:19. Essa descrição simboliza a inevitabilidade do julgamento e a ausência de qualquer lugar seguro. O dia do Senhor seria um momento de revelação e justiça, onde as verdadeiras condições espirituais do povo de Israel seriam expostas. Amós destacou que Deus não estava impressionado com os sacrifícios e rituais que o povo realizava. Para Deus, esses atos eram vazios e hipócritas, porque não refletiam uma verdadeira devoção nem uma prática de justiça social. Aborreço, desprezo as vossas festas e não me deleito nas vossas assembleias solenes. Amós 5:21, disse o Senhor através de Amós. Essa rejeição dos rituais religiosos mostrava que o dia do Senhor seria um tempo de julgamento para aqueles que haviam negligenciado a justiça e a retidão em suas vidas. Amós também deixou claro que o dia do Senhor não era apenas uma ameaça para Israel, mas tinha implicações universais.
O julgamento que Deus traria não se restringiria a uma nação ou povo, mas afetaria todas as nações, mostrando que a justiça divina não conhece fronteiras. Esse entendimento do dia do Senhor como um evento de julgamento universal ampliava a mensagem de Amós e reforçava a ideia de que Deus é o juiz de toda a terra e não apenas de Israel. Em sua pregação, Amós enfatizou que o dia do Senhor era um chamado ao arrependimento. Ele exortou o povo a buscar a Deus de todo o coração e a corrigir seus caminhos antes que fosse tarde demais. Para Amós, o dia do Senhor não era apenas uma profecia de desgraça, mas também um aviso de que havia ainda uma oportunidade para mudar, para retornar a Deus e evitar o desastre. No entanto, sua mensagem também deixava claro que sem um verdadeiro arrependimento, o julgamento era inevitável. As profecias de Amós não se limitaram ao reino de Israel. Pelo contrário, ele também pronunciou julgamentos divinos contra as nações vizinhas de Israel. Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe foram alvo das advertências proféticas de Amós. Cada uma dessas nações era acusada de cometer atrocidades que violavam as leis morais e humanas, como a violência extrema, a traição, a crueldade desmedida e a opressão dos fracos. Através dessas profecias, Amós demonstrou que a justiça de Deus não estava confinada a Israel, mas que era uma justiça universal, onde todas as nações seriam julgadas por suas ações. Amós começou suas profecias contra as nações vizinhas com Damasco, a capital da Síria, condenando-a por sua brutalidade nos conflitos com Gileade. Ele acusou os sírios de trilhar a Gileade com trilhos de ferro. Amós 1:3. Uma imagem que simboliza a violência extrema e a desumanidade de suas ações. Da mesma forma, Gaza, um dos principais centros filisteus, foi condenada por capturar povos inteiros e vendê-los como escravos. A ganância e a falta de compaixão que motivaram esses atos foram duramente criticadas por Amós, que declarou que o fogo do julgamento de Deus destruiria os muros e palácios dessas cidades. Tiro, uma cidade-estado famosa por sua riqueza e comércio, também foi denunciada por Amós. Embora Tiro tivesse uma aliança de longa data com Israel, ela quebrou essa aliança ao entregar uma comunidade inteira de refugiados para o cativeiro, um ato de traição que Deus não deixaria impune. Amós profetizou que a destruição atingiria Tiro como consequência de sua traição, mostrando que Deus valoriza a fidelidade e a justiça acima dos interesses econômicos e políticos. A mensagem de Amós para Tiro reforça a ideia de que as alianças devem ser baseadas em princípios morais sólidos, não em conveniências temporárias. Edom, Amon e Moabe, outras nações vizinhas de Israel, também foram alvo das profecias de Amós. Edom foi condenada por sua inimizade persistente e violenta contra Israel, enquanto Amon foi acusada de atrocidades cometidas contra mulheres grávidas em tempos de guerra, buscando expandir seu território a qualquer custo. Moabe foi condenada por desonrar os mortos ao queimar os ossos do rei de Edom. Esses atos brutais e desumanos, que violavam não apenas as leis de Deus, mas também as normas básicas de decência humana, eram inaceitáveis para o Senhor. E Amós anunciou que essas nações enfrentariam o julgamento divino como resultado. Por esses motivos, a missão de Amós foi marcada por uma intensa rejeição e perseguição, tanto por parte dos líderes religiosos, quanto pelo próprio povo de Israel. Como um profeta que ousou denunciar a injustiça e a corrupção, Amós enfrentou uma forte resistência daqueles que se beneficiavam do status quo. Suas palavras, carregadas de verdade divina, eram uma ameaça direta aos interesses dos poderosos, que preferiam silenciar o profeta ao ouvir suas duras advertências. Amós não era um profeta popular.
Sua mensagem perturbava a paz falsa em que muitos se refugiavam, expondo as feridas profundas da sociedade israelita. Um dos episódios mais emblemáticos de rejeição enfrentada por Amós foi o confronto com Amazias, o sacerdote de Betel, que tentou expulsá-lo de Israel. Amazias, como sacerdote de Betel, tinha uma posição de grande influência e responsabilidade. Ele estava encarregado de manter o culto no santuário real, um local que se tornou politicamente importante sob o reinado de Jeroboão II. Amazias estava comprometido com o sistema da época e qualquer ameaça à estabilidade religiosa e política de Betel era vista como uma ameaça ao próprio reino. Quando Amós começou a pregar suas mensagens de condenação, declarando que o rei Jeroboão morreria pela espada e que Israel seria levado ao exílio, Amazias viu essas palavras como uma grave ameaça à ordem estabelecida. Incomodado pelas profecias de Amós, Amazias decidiu agir para silenciá-lo. Ele enviou uma mensagem ao rei Jeroboão II, acusando Amós de conspiração e alardeando que suas palavras estavam enfraquecendo a moral e a segurança do reino. Amazias alegou que as profecias de Amós eram uma ameaça direta à autoridade do rei e ao bem-estar da nação. Além disso, Amazias confrontou o próprio Amós, tentando expulsá-lo de Betel. Ele disse a Amós: "Vidente, vai-te, foge para a terra de Judá, ali come o teu pão e ali profetiza, mas em Betel, daqui não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e o templo do reino." Amós 7, 12, 13. As palavras de Amazias foram uma tentativa clara de deslegitimar Amós, insinuando que ele deveria profetizar apenas em Judá, sua terra natal, onde poderia ganhar seu sustento e não interferir nos assuntos de Israel. Amazias via Amós como um intruso, um estrangeiro sem autoridade para falar em Betel, e tentou relegar o profeta ao status de um oportunista que profetizava por ganho pessoal. No entanto, Amós não se intimidou com a tentativa de Amazias de silenciá-lo. Sua resposta foi firme e direta, deixando claro que ele não era um profeta por escolha própria, nem estava ali por ambição pessoal. Amós respondeu: "Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tomou de após o gado, e o Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel." Amós 7, 14, 15. Com essas palavras, Amós reafirmou que sua missão era divina, não algo que ele havia escolhido ou buscado. Ele estava em Betel por obediência ao chamado de Deus e não se deixaria intimidar por Amazias ou por qualquer outra autoridade humana. Amós, então, profetizou diretamente contra Amazias, prevendo que sua esposa se tornaria uma prostituta na cidade. Seus filhos e filhas seriam mortos pela espada. Suas terras seriam divididas e ele próprio morreria em terra impura, longe de Israel. Esta profecia era uma sentença devastadora para Amazias, que ao tentar silenciar Amós, acabara atraindo sobre si e sua família o julgamento divino. O confronto entre Amós e Amazias revela o poder e a autoridade da palavra profética, que mesmo diante da oposição das autoridades estabelecidas, não pode ser calada. Amós representava a voz de Deus em uma nação que havia se corrompido, e sua fidelidade ao chamado divino o levou a confrontar diretamente aqueles que estavam comprometidos com a preservação de um sistema injusto e opressor. Amós, após responder a Amazias com firmeza, continuou a sua missão profética. Ele não foi dissuadido pela ameaça de expulsão ou pela acusação de conspiração. Amós tinha uma mensagem clara de Deus e estava decidido a proclamá-la, independentemente das consequências. Sua obediência ao chamado divino era inabalável e ele permaneceu fiel até o fim. As Escrituras não fornecem detalhes específicos sobre a realização dessas profecias a respeito da morte do sacerdote. A história e a tradição indicam que,
Como muitos que se opuseram à vontade divina, Amazias provavelmente sofreu as consequências de sua resistência à mensagem profética. O reino de Israel, sob o reinado de Jeroboão II, continuou a experimentar prosperidade material por algum tempo, mas, conforme previsto por Amós, essa prosperidade foi seguida por um período de declínio e desastre. Pouco tempo depois do ministério de Amós, o reino foi conquistado pelos assírios, e muitos israelitas foram levados ao exílio, exatamente como o profeta havia advertido. Se Amazias ainda estava vivo para ver a realização dessas profecias, ele teria testemunhado a devastação de Israel e a queda de Betel, o santuário onde ele servia, como parte do julgamento de Deus sobre a nação. Apesar das duras profecias de julgamento que Amós proclamou contra Israel, sua mensagem não foi de total desespero. No final de seu livro, encontramos uma nota de esperança e restauração que revela o caráter misericordioso de Deus. Amós, embora conhecido por suas advertências severas, também trouxe uma mensagem de redenção para aqueles que se voltassem para Deus. Ele profetizou que, após o período de punição, Deus restauraria o remanescente fiel de Israel, trazendo renovação e bênçãos sobre o povo. Esse remanescente seria a semente de uma nova nação, purificada e dedicada a viver segundo os princípios de justiça e retidão. Amós falou de um tempo em que Deus levantaria o tabernáculo caído de Davi. Amós 9:11. Uma referência à restauração da dinastia davídica e, em última análise, ao advento do Messias. Esse período de restauração seria caracterizado por uma prosperidade abundante e uma paz duradoura, contrastando fortemente com o caos e a destruição anunciados nas profecias anteriores. Amós descreveu um cenário de fertilidade e abundância, onde os montes destilarão vinho doce. Amós 9:13. E o povo de Israel, finalmente reconciliado com Deus, desfrutaria de segurança e alegria em sua própria terra. Essa visão escatológica não só oferecia consolo, mas também renovava a esperança de que Deus nunca abandonaria seu povo completamente. A promessa de restauração incluía não apenas a reconstrução física de Israel, mas também uma renovação espiritual profunda. Amós profetizou que Deus plantaria seu povo em sua terra, e eles nunca mais seriam arrancados dela. Essa promessa apontava para um futuro onde a relação entre Deus e Israel seria restaurada de forma plena e permanente. A segurança prometida por Amós não era apenas material, mas espiritual, garantindo que aqueles que permanecessem fiéis a Deus viveriam em paz sob sua proteção. A imagem de Israel como uma nação renovada, firmemente enraizada na justiça, refletia o desejo de Deus de restaurar não apenas a terra, mas também o coração do seu povo. O legado de Amós é um dos mais profundos e duradouros entre os profetas bíblicos. Embora ele seja considerado um dos profetas menores, sua mensagem de justiça social e retidão moral ecoou muito além de sua época e permanece relevante até os dias de hoje. Amós foi pioneiro em destacar que a verdadeira adoração a Deus não pode ser dissociada da justiça para com o próximo. Seu clamor por equidade e por uma sociedade justa inspirou muitos profetas que vieram depois dele, consolidando-o como uma figura fundamental no desenvolvimento da literatura profética de Israel. Ele foi o primeiro profeta a abordar diretamente as questões de opressão social, corrupção e desigualdade. Amós desafiou a ideia de que Israel, por ser o povo escolhido, estaria isento do julgamento de Deus. Pelo contrário, ele advertiu que o privilégio de ser escolhido por Deus trazia consigo uma responsabilidade ainda maior. De todas as famílias da terra, somente a vós vos tenho conhecido. Portanto, visitarei sobre vós todas as vossas iniquidades. Amós 3:2. Essa afirmação revolucionária lançou as bases para uma compreensão mais ampla da justiça divina,
que não tolera a hipocrisia nem a injustiça. O impacto teológico e literário de Amós também é evidente na forma como seus escritos influenciaram outros profetas. Sua denúncia contra a injustiça social ressoou nos escritos de Isaías, Miqueias e Jeremias, que também criticaram duramente as práticas corruptas de seus contemporâneos. Amós abriu caminho para uma nova abordagem profética, onde a ênfase na moralidade e na ética social se tornou central. Sua visão de um Deus preocupado não apenas com os sacrifícios e rituais, mas com a forma como os seres humanos tratam uns aos outros, permanece como um dos princípios fundamentais da fé bíblica. Sua mensagem de justiça social encontrou ressonância em movimentos que lutam por direitos humanos, equidade e justiça ao longo da história. Líderes religiosos e civis de diferentes épocas e culturas citaram as palavras de Amós como inspiração para suas lutas por uma sociedade mais justa. Seu famoso clamor: "Corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene", Amós 5:24, foi utilizado, por exemplo, por Martin Luther King Jr. em seu discurso "Eu Tenho um Sonho", demonstrando o alcance atemporal e universal da mensagem de Amós. Agora que você conhece a história de Amós e o confronto com Amazias, é impossível ignorar o impacto que a coragem e a fidelidade de Amós nos deixam. Ele nos mostra que, quando somos chamados por Deus, não podemos nos desviar ou recuar, mesmo que isso signifique enfrentar a oposição dos poderosos. E você, está disposto a ouvir e obedecer à voz de Deus, mesmo que isso signifique enfrentar desafios e adversidades? Ou você, como Amazias, está confortável em sua posição e reluta em aceitar a verdade que exige mudança? A escolha é sua, mas lembre-se, o julgamento divino é certo e a justiça de Deus prevalecerá. Se essa história tocou você, te desafiou a refletir sobre a sua própria vida e a maneira como você tem respondido ao chamado de Deus, então não deixe isso passar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo mais sobre essas histórias poderosas da Bíblia. Afinal, a verdadeira sabedoria está em ouvir e obedecer à voz do Senhor. Obrigado por assistir. Abraços e fiquem com Deus.